Vejam esses recortes e analisem por si mesmos a gravidade das lideranças que controlam não só o Brasil e o mundo. O que nós queremos para as nossas famílias? E quando nós votamos em candidatos como esses, nós nos tornamos cúmplices de todas essas mazelas que ferem as nossas famílias. Muda Brasil! Você veio do discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, falando de criança, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Não é possível. As pessoas dizem... E tu, se eleito, vai ter que lidar com ela lá no... Pois é, essa gente foi eleita e essa gente você tem que lidar com... Uma suposta amizade com um pedófilo, traficante de crianças e acusação de abuso sexual é a história bizarra, nojenta e nefasta que o Lula não quer que você saiba. Em poucas horas, milhares de e-mails do Jeffrey Epstein foram expostos para o mundo inteiro, desse monstro que gerenciava uma imensa rede de pedofilia que envolvia, veja só, empresários, atores e líderes políticos. Alguns desses e-mails, o Epstein confirma uma ligação dele com o Lula, ou seja, o Lula ligando por telefone, conversando por telefone com um pedófilo. O Epstein gerenciava uma rede imensa de pedofilia que envolvia diversas figuras de esquerda e que envolvia muitos, mas muitos atores de Hollywood. Ele tinha uma ilha onde os crimes aconteciam e que só eram acessíveis através do avião dele, o Lolita Express. Olha a foto desse lixo abusando de uma criança. Em 2018, o Lula recebeu a visita de um filósofo americano maluco em Curitiba. Agora veja, esse filósofo, enquanto estava na cela do Lula, resolveu fazer uma ligação entre o Lula e o Epstein. Não é no mínimo estranho que um dos melhores amigos do Jeffrey Epstein, antes e depois das acusações, venha ao Brasil, visite o Lula e fique por algum motivo em horas numa ligação entre os três, mas a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu, o que realmente ele, o Lula e o filósofo comunista conversaram, porque poucos dias antes do Epstein fazer a sua delação, onde ele entregaria toda a lista de seus sócios que participavam da sujeira, ele foi encontrado morto por um suicídio na sua prisão. Esses e-mails entre o Jeffrey Epstein e o filósofo comunista não citam o teor da conversa deles com o Lula, ou seja, a gente nunca vai saber qual era a real relação que o Lula mantinha com um dos maiores traficantes sexuais de crianças do mundo. A gente nunca vai saber o que realmente foi conversado. Mas agora, vamos pra outra história que o Lula não quer que você saiba. Em 2009, o Lula foi acusado de abuso sexual, uma tentativa de estupro contra um menino durante a sua prisão no DOPS em 1980. A vítima em questão era conhecida como Menino do MEP, MEP, apelido que surgiu porque esse menino militava no movimento pela emancipação do proletariado. Ele infelizmente deu o azar de ficar na mesma cela que o Lula, e o resto é história. O Lula contou essa história numa sala, numa reunião cheia de presentes. Olha só esse sujeito relatando a história. Eu não aguentaria, não vivo sem boceta. Isso quando ele foi preso junto com esse menino. E aqui embaixo, olha isso. Ele diz que ficou surpreso com a resistência do menino que frustrara a investida com cotoveladas e socos. Ou seja, aparentemente, supostamente, ele estava tentando agarrar o menino. Mas calma que isso daqui é só um rios mostrando coisas que estão expostas. Ou seja, a ligação do Lula com o Epstein, ou seja, as acusações de estupro contra o Lula. Eu não vou chamar ele de pedófilo, eu não vou chamar ele de estuprador, eu não vou chamar ele de abusador. Não vou fazer isso. Mas imagina que bom se a polícia realmente pudesse investigar a fundo essas duas histórias, né? Compartilha esse vídeo pra todo mundo ver a podridão dos nossos governantes. Eu era delegado do 4º Distrito aqui em Porto Alegre e eu investigava a prostituição infantil. E eu consegui identificar uma presidente de uma associação de travestis da época e alguns empresários que faziam uso dessa travesti para levar crianças para dentro de casa para fazer sexo. Eu digo crianças de 5 anos, 6 anos, ali na Vila dos Papeleiros, ali na Voluntários da Pátria, onde tiraram a vila, botaram as casinhas e voltou a ser vila, né? Eu identifiquei essa pessoa e grampei o telefone dela, esse presidente da associação. E lá por volta das 10 da noite, ele fala com um empresário que está vindo de Curitiba por telefone e diz assim, ó, tô chegando aí, arruma um gurizinho para mim, 7 anos por aí, que eu vou pegar, vou aí buscar ele contigo ali. Aí ele desceu, foi até o local, nós fomos tentar interceptar, conseguimos fazer de forma ostensiva que ele não pegasse a criança, e ali começou a investigação. Ao final da investigação, do inquérito, nós descobrimos que aquela zona da Voluntários da Pátria ali era um lugar onde as pessoas, os pedófilos da época, né, porque agora é tudo virtual, mas na época era físico, eles iam até o local e pegavam meninas e meninos, vou falar primeiro o nome dele, tá? Davi, eu nunca mais me esqueci o nome dela, e o nome da menina era Adriana. Só o nome para nunca vai ser identificado, é óbvio, né? Fiz esse inquérito e pedi a prisão de várias pessoas, inclusive desse presidente da associação. Ele foi preso, foi pro presídio, prendemos mais várias pessoas e isso foi levado para a CPI da prostituição infantil de Brasília, que tinha a senadora Patrícia como a presidente e a relatora era a Maria do Rosário. Fui chamado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para depor na CPI da prostituição infantil. Eram 6h30 da noite, início da noite, e tinham várias pessoas famosas indiciadas no meu inquérito. Pessoas muito famosas, não vou falar, mas muito famosas. E a Maria do Rosário me pinicando, me incomodando, diz assim, ó, fale o nome, deputado, dessas pessoas que o senhor indiciou aqui. Eu disse, Maria, deputada, com todo respeito, a senhora está com o meu inquérito, a imprensa toda estava televisionando a audiência. A senhora está com o meu inquérito na sua frente, no relatório tem o nome de todos os que foram indiciados. A senhora leia, a senhora, eu não vou cometer esse ato.
de perante a imprensa, divulgar um relatório que é sigiloso, que é o inquérito policial. Porque não sei o que começou a brigar. Aí, para amenizar o assunto, ela tentando me desafiar, disse assim, então vamos fazer o seguinte, onde é que tem prostituição infantil aqui em Porto Alegre? Eu falei, na Voluntários da Pátria. Se nós sairmos agora, nós vamos lá, nós vamos identificar a prostituição infantil? Vamos, porque as meninas voltaram para as ruas, os meninos voltaram a se prostituir, os meninos também. Aí ela disse, então vamos para lá. Então, vamos sim, eu estou com 2 viaturas discretas, vocês veem no meu carro, porque nós saímos daqui com os carros da televisão X, Y, de longe eles vão ver e vão parar, vão sumir, vão sair correndo. Nós fomos para lá. Elas vieram na viatura comigo e nós abordamos o primeiro carro que botou uma criança para dentro, que abordou 2 crianças lá. Nós, de imediato, ligamos as sirenes dos carros, abordamos e prendemos. Era o cunhado da Maria do Rosário. Essa história saiu por todo o Brasil, Bolsonaro falou isso, era o cunhado da Maria do Rosário, que estava abordando as crianças, ele foi algemado, foi levado para a delegacia, foi chamado, e na época o governo era PT. O governo era do PT na época. E a Maria do Rosário era uma das principais líderes do partido. Ele foi indiciado depois e tudo mais. Não sei como é que ficou o resto do processo, porque eu não acompanhei mais o processo. E o Bolsonaro falou isso, mas é a cara dela. Ela virou de costas e saiu correndo. E aí o cunhado gritava, Maria, não me abandone! Maria, não me abandone! Esse é um dos casos da minha vida profissional. E ela pegou a primeira volta e foi embora. E nunca mais se falou do assunto, mas está lá. É um fato verídico, tem a ver com delegacia e tem a ver com a Assembleia também. Em um programa que tem Cuba, que se está muriendo de hambre para ter poder sobre Venezuela, le dije, un departamento ideológico que es una ciudad con gente pensante y dinero, poder y odio, se maneja eso mucho trabaja ideología. Con el odio y el resentimiento. Fidel, ¿sabe cómo le llamaba? La revolución silente. Me dijo, mientras llegamos al poder por la vía tonta de la democracia, hace años que estamos llevando adelante la revolución silente. Y ahí yo le pregunto, ¿qué cosa es eso? Yo para seguir sabiendo. Él me prestaba libros y yo los ponía en una mesita y yo no los leía porque yo le decía, yo tengo que leer neurociencia. Y cuando le hago esa pregunta, agarra un libro y me dice, léetelo, que no te lo has leído seguro. Léetelo hoy. Uno de los libros de Gramsci. O sea, penetra la neurona, trabaja el cerebro a la gente, trabaja la ideología, captura el alma a la persona y ya está todo hecho. Me dijo, lo estamos haciendo en América Latina con los medios, con los grupos empresarios, con los centros de educación. Y yo que recorro este país me doy cuenta de hasta qué punto han contaminado la libertad de pensamiento del ser humano, hasta qué punto le han secuestrado el alma y las neuronas. Bueno, en la educación seguro, ¿no? En todas partes. O Lula tá no poder, a esquerda tá no poder, o MST tá com toda a força. Por que eles não fazem reforma agrária? Por que é que o MST luta contra o título da terra? O Higino, advogado do MST, não teve coragem de fazer essa aliança comigo, de lutar pela reforma agrária, entregando a terra e entregando o título. Porque uma vez que você dá o título, você entrega a prosperidade. A pessoa pode agora ter acesso a financiamentos, acesso a crédito, ela pode realmente plantar e produzir naquela terra. E essa não é a intenção do MST. É por isso que eles lutam contra o título da terra. O advogado chegou a dizer para mim o seguinte, não, a gente pode até lutar por isso, desde que a gente só entregue o título depois de 10 anos. Qual é a mentalidade de alguém que diz lutar pelo pobre, que vai entregar a terra pro pobre, mas só quer entregar o título 10 anos depois? Querem usar aquela terra para continuar manipulando aquela pessoa, continuar usando o voto útil daquela pessoa para eleger político de esquerda e querem transformar aquilo num lugar de propaganda. Então durante 10 anos tem um assentamento para eles poderem ir lá, fazer a propaganda deles e tal. E depois de 10 anos, segundo eles, podem dar o título. Mas não vão dar, não vão lutar por isso. Porque, mais uma vez, primeiro e segundo mandato do Lula, quantos títulos de terra entregaram para os assentados? Cerca de 99 mil. Mandatos da Dilma, cerca de 166 mil nos mandato e meio da Dilma. E o Bolsonaro, fascista, que odeia o pobre, que odeia o trabalhador do campo, que odeia o camponês, fascista, entregou 420 mil títulos de terra. Aí as pessoas começaram a olhar para isso, Gustavo, e pensar assim... Tem que somar o da Dilma e o da Lula e não chega lá ainda. Do Temer e do FHC, tudo junto. Acho que deve ser inversamente proporcional ao número de invasões, né? No período da Lula e Dilma deve ter tido mais invasões, só que não entregavam os títulos. E no Bolsonaro acho que teve menos invasões, mas entregou mais títulos. Perfeito, é essa a descrição, né? E aí vamos ver, né, se o Boulos vai fazer reforma agrária, né? Vamos ver se ele vai fazer reforma agrária. Não é ele que é o cara do MTST? Não é ele que agora é ministro do Lula? Apesar de ter dito que o Lula era um partido corrupto, o PT era um partido corrupto, agora vamos lá, Boulos. Faça a reforma agrária, entrega título de terra pra galera, duvido. Desafio o Boulos durante o período de ministro dele, entregar um título de terra para o povo assentado do MST. Pronto, faz o desafio. Eu vou te explicar por que não fazem. Porque quando a pobreza acabar no Brasil, o PT acaba. Quando a pobreza acabar no Brasil, o PSOL acaba. Você acha que é interessante para um partido que se aproveita da pobreza das pessoas para fazer política, tirar elas da pobreza? Você já ouviu falar de um cara chamado Epstein? Jeffrey Epstein? Ele tinha uma ilha do sexo. Esse é um dos caras mais famosos nos
últimos anos aí. Como é que um grupo consegue decidir que alguém vai ser senador, que vai ser âncora de televisão? Quando prenderam esse cara, não apenas tinha um telefone de Obama e Trump no celular dele, como tinha de várias pessoas da família. Tinha filhos de Obama, tinha filhos de Trump, tinha o telefone desse cara do Biden. Esse cara tinha no celular dele o telefone de todo mundo, bicho. O Jeffrey Epstein, ele tinha uma ilha, e a ilha dele era utilizada como produção de colateral. Você Glauber, você quer ser âncora do Jornal Nacional? Rapaz, a gente não vai investir milhões na sua imagem e tudo mais pra você me trair, né? Você vai na ilha lá e você vai fazer algumas coisinhas, né? Se alguém oferecesse a você ser senador, governador do DF, você passar uma semana na ilha, você ia estrangular algumas crianças e o cara ia ter seu vídeo lá. Se saísse um vídeo de Glauber e depois estrangulando uma menina de 11, 12, 13 anos, sua mulher ia perdoar você? Não. Seus pais iam dizer, não, Glauber, você fez o que tinha que fazer mesmo pro nosso benefício, você é o mestre. Ia ficar muito feliz com isso, né? Acabou tua imagem, acabou teu... Você ia atrair uma pessoa que tem uma prova dessa contra você? Essa ilha, procura Jeffrey Epstein. Sim, mas... Tipo, esse cara, a maioria dos políticos americanos e tal, tipo, o Bill Gates foi, 30 vezes nessa ilha. Nenhuma empresa grande colocava nada relevante de bilhões na mão de ninguém sem ter um negócio desse. Tipo, isso existe há décadas, né?